bem? Meu nome é Thaisa e eu tô aqui com vocês no Cinecast, uma crítica de cinema para iniciante. Esse podcast tem o intuito de fazer você aprender tudinho sobre crítica da maneira mais simples. Quero dizer que esse podcast é só possível através do fomento da Lei Paulo Gustavo, edital 3/2023, através da Secult Goiânia. E hoje a gente está aqui com a Bárbara, nossa convidada, mais que especial. Ela vai ajudar a gente a falar sobre roteiro, né? Ter um papo bem legal. Bárbara é estudante do curso de Cinema e Audiovisual da UEG, esteve como estagiária na Stone Entertainment, atuou no projeto Trama, Narrativas Audiovisuais, participou do Laboratório de Narrativas Audiovisuais para Mulheres na América do Sul, Minha Vida Dá um Filme, também do Geração Futura, no canal Futura, e da mentoria de projetos da SP Cine, em parceria com a Mais Mulheres, no Rio 2C. Suas áreas de afinidade são o roteiro e a direção geral. É um prazer receber você, viu, Bárbara? Eu estou muito feliz de estar aqui, fiquei muito contente com esse convite, me senti muito chique. E vamos lá, que tem muita coisa pra gente conversar hoje. Né? O roteiro dispensa apresentações, né? Acho que a galera já ouviu muito esse nome. A gente faz roteiro sem a gente saber, né, que a gente está escrevendo um. Mas ele é o apoio em que todas as áreas vão fazer as suas pesquisas para conceber o filme, né? E decisões cruciais na forma que a história é contada vêm do roteirista, como se a história vai ser linear ou não linear. Eu queria que você explicasse um pouco sobre como você chega até esse ponto de decidir como ela vai ser contada e o que é uma história linear e não linear. Então, eu acredito, assim, que a história, ela se decide por si mesma. Tem um momento que ela cria vida ali e a gente simplesmente obedece. Eu, particularmente, gosto de histórias lineares. Porém, tem quem goste das que não são. Eu sou dessa. Eu também. Então, assim, quando a gente pensa, eu gosto de olhar por um lado assim, linear, a gente pensa numa linha mesmo, né? Aquela linear é aquela que segue do início até o fim, bem retinha. Já a não linear é aquela que fica dando voltas, ela vai, ela volta, e a gente fica indo e voltando num ponto da história. Todas, assim, geralmente tem início, meio e fim, mas tem aquelas histórias que tem aquele finalzinho aberto, que a gente fica com aquele gostinho. Aquela curiosidade. Quero mais e tudo. Mas eu, particularmente, gosto das lineares. Eu gosto muito das não lineares, principalmente por a gente ficar com muita coisa para responder, para entender por si mesmas, né? E uma das fases assim, mais importantes na construção desse roteiro são as decisões do arco de uma personagem, né? Que está ali envolvido o background, que é a história do passado daquela pessoa, seus gostos. O que a gente leva em conta ao pensar o arco de uma personagem? Sim. Para mim, primeiro nasce o personagem, para depois nascer a história de fato. Por causa que a história que a gente escolhe vem da vida que a gente decidiu escolher para aquele personagem, né? Então, quando a gente fala de arco, a gente está falando de toda a transformação daquele personagem. E para uma história ter fôlego, para ela continuar, esse personagem precisa passar por transformação e ele precisa ser atrapalhado a todo momento para a gente poder ter o que contar. A jornada do herói. Exatamente. Então, quanto mais aquele personagem sofre, mais quando ele está quase conseguindo alcançar o objetivo, a gente vai lá e atrapalha, mais fôlego essa história vai ter e mais organizado ou mais atrativo vai ser o arco daquele personagem. Porque a gente vê a humanidade nele, a gente se identifica através das fases que ele vai passando para gerar essa transformação. Quer fazer algum comentário? Não, eu estava pensando assim, sobre o arco do personagem sendo a oportunidade que a gente tem para construir essa empatia com ele, Sim, né? Com certeza. Então, por isso, esse personagem ele precisa ser bem construído e bem perturbado para dar tempo da gente se apaixonar por ele. Se identificar. Ou da gente odiar ele também, né? Porque tudo isso é engajamento, da gente se engajar com ele. Eu tenho o professor Rafael, que ele geralmente fala pra gente criar histórias simples com personagens complexos. A gente vê muito roteirista injustiçado na crítica, levando culpa por mudanças que não foram feitas por eles, né? O que ele pode fazer tanto na forma de escrever para defender aquela história que ele quer que esteja lá no final, quanto nas decisões de equipe, assim, o que ele pode fazer também para amenizar isso, para o filme sair mais com a cara dele?
a primeira dica que eu dou é: seja desapegado. É a primeira regra para você ser roteirista. Sim. Mas tem uma história ou outra que a gente ainda tem aquela coisa de, ai, tem que ser assim, porque senão não vai ser contada do jeito que ela deve ser contada. Quando você está trabalhando como equipe, que você tem essa comunicação, é muito mais fácil você chegar no diretor e falar: olha, isso é muito importante que aconteça. Sempre tem essa conversa assim entre a direção e o roteirista, para poder entender quais são as partes principais e pontuais para aquele roteiro, para que ele não diferencie tanto na hora de gravar. Se você coloca aquilo bem detalhado no roteiro, o diretor já entende que aquela é uma parte que... Crucial, exatamente. Algumas coisas, infelizmente, vão ser mudadas, pode acontecer de mudar mesmo, mas o diretor geralmente avisa o roteirista, sempre tem essa conversa. E tem aquela história de roteirista que também é diretor, né? Sim, tem aquelas pessoas que não conseguem desapegar da história e preferem elas mesmas ir lá e dirigir a sua própria história, que também é um caminho, porque fica exatamente do jeito que você escreveu. Mas a gente sabe, né, que na hora de gravar, alguma coisa ou outra muda e a gente vai se adaptando. Uma coisa sobre séries, porque séries têm essas narrativas muito longas, é muito comum que haja mais de um roteirista para poder evitar os furos, né? Então, eu queria te perguntar, como que a gente identifica um furo de roteiro e como é que funciona uma sala de roteiristas? Então, roteiro é revisão. Quanto mais versões aquele roteiro tiver, menos chance dele ter um furo. O que é o furo? Desculpa te interromper. Só para o pessoal que não sabe. O furo é uma linha solta, que ficou por ali, que é uma coisa que não tem fechamento na história. E lá na frente vai causar dúvida, ela vai atrapalhar, porque a gente não conseguiu fechar ela lá atrás. Então, se a gente não consegue deixar aquela história redondinha, mesmo com as dúvidas que ela pode deixar por querer, a gente não pode deixar dúvidas que deixam ela sem sentido. Mesmo quando se trabalha sozinho, eu sempre acho que é importante a gente dar os nossos roteiros para outras pessoas lerem. Sim. Porque a gente trabalhando sozinho, sempre a gente vai deixar alguma coisa passar. Tem uma hora que a gente fica vesgo. Exatamente. A gente não enxerga mais nada, né? E por isso que as salas de roteiristas são tão importantes. Porque a gente pensando numa série de uma temporada, de 12 episódios, de 1 hora, é muita coisa. Considerando que uma folha de roteiro é 1 minuto... Cara, é muita coisa para escrever. Geralmente, na sala de roteiro, cada roteirista fica responsável por um episódio. E o roteirista-chefe, depois ele vai fazer a escrita final, fazer as correções e tudo. Sim. Mas ele gente, agora nosso momento, surpresa. Pois, como crítica para todos, a gente reservou aqui 30 segundos para a senhora assistir uma obra audiovisual, mas conhecida altíssima qualidade, que é um meme. A senhora tá careca de fazer esse exercício, que eu sei, né? Talvez. Então, a gente quer passar esse meme agora e daqui a pouquinho você tem 30 segundos para comentar, tá bom? Tá bom. Eu sou a blogueirinha do fim do mundo e no vídeo de hoje eu vou fazer um pronunciamento muito especial para vocês. Muitos de vocês já sabem que além de eu ser uma influencer do Apocalipse, eu também trabalho como embaixadora de algumas marcas que eu gosto e acredito muito. E hoje eu vou compartilhar com vocês a minha mais nova parceria. Eu não vejo a hora de contaminar todos vocês. Eu apresento a vocês a Gripezinha. A Gripezinha é uma super novidade. Ela não tem precedentes nem no Brasil, nem no mundo. E ela já viralizou. E a ONU deu uma sugestão de chamar de pandemia de proporções apocalípticas. Mas eu não acho que é forte o suficiente. Eu sentia que precisava de mais um punch comercial. Aí eu fui na contramão de todo o resto do mundo. Decidi chamar de Gripezinha. Sorte dos brasileiros. Eu quis ser representante dessa marca porque eu me identifico muito com ela. Por exemplo, eu me considero uma pessoa muito intensa. A Gripezinha também. A única diferença é que eu sou um pouco mais recatada.
equilibrada e a gripezinha é pegadora. Ela pega geral. A gripezinha não faz diferença de classe social, é unissex e não se engane, ela é pra todas as faixas etárias. Porque sabe o que mais? A gripezinha é gratuita. Isso mesmo, ela cabe na palma da sua mão. E você pode adquirir a sua em qualquer lugar. Yes! E não é golpe, viu? Tem gente que de cara já pega pneumonia nos 2 pulmões. Mas para as pessoas que têm histórico de atleta como eu, porque eu sou especialista em correr de debate e o que eu mais faço no meu crossfit é flexão de pescoço. Nossa, mas daí a gripezinha é perfeita. Por onde ela passa, ela para tudo. Promete colapsar o nosso sistema de saúde. E se não forem tomadas as devidas precauções, ela pode matar milhões de pessoas. Ainda não acredita em mim? Ai, brasileiro tem que ser estudado. Minhas amigas já estão experimentando, né? A gente voltou da nossa última viagem nos Estados Unidos agora. A gripezinha foi uma febre, geral passando uma pra outra. É um segredo de estado, mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Vocês acreditam que nessa viagem todo mundo pegou a gripezinha? Amiga! Só eu que não. Você tem prova que eu peguei? A minha palavra vale mais. Eu queria dizer que eu tô muito feliz e muito satisfeita com o trabalho que eu venho fazendo com a gripezinha, mas eu não tenho exclusividade com a marca. Sou promotor de algumas outras brands, que são minha marca registrada já, como a ignorância, fake news, o discurso de ódio. São cases de sucesso que eu tenho muito carinho e renderam muitos bons frutos aqui no Brasil. Eu não pretendo abandonar elas tão cedo. E cá esse projeto tem sido um desafio na minha carreira, porque eu sinto que tem gente que torce contra o sucesso dos outros, né? Governadores, ciência, imprensa, todos os líderes mundiais, a ONU, como eu já disse, a própria OMS. Todos sabem o potencial da gripezinha e entraram em pânico. E aí, numa histeria coletiva, eles fizeram um complô e se juntaram todos contra mim. Vocês acreditam que eles lançaram marcas concorrentes só pra me atacar? Bom senso, isolamento social e solidariedade. Desculpa, gente, eu nem gosto dessas bad vibes. Mas vocês não se perguntam, de verdade, por que só eu? Por que só eu faço as coisas diferentes? Por quê? Porque tá todo mundo contra mim. Sabe, eu acho que ninguém tem culpa. Não, a culpa é do PT. Mas, vamos adiante, porque o Brasil não pode parar. Publi, vamos animar um pouco agora, espantar essa energia ruim. Eu queria contar pra vocês que tem alguns empresários aqui no Brasil que, assim como eu, promovem o fim do mundo e eles estão me dando muito apoio. E eles não estão pensando no próprio lucro. Imagina, eles estão preocupados de verdade com o bem-estar de vocês. Porque mesmo estando no grupo de risco, esses idosos são aliados da gripezinha. Vamos lembrar quem são pra gente agradecer no futuro? O velho da van disse: as pessoas que estão morrendo têm idade média de 80 anos. O sócio de girafas, ao invés de ter medo de pegar esse vírus, você devia ter medo era de perder seu emprego. O dono do Madeiro: mas nós não podemos parar por 5.000 pessoas ou 7.000 pessoas que vão morrer. Ai, que amor! E por último, só 10 a 15% dos velhinhos que morrem. Acho justos. Ai, fico até arrepiada. Muito humanos, né? Além de Silas Malafaia, Olavo de Carvalho e Edir Macedo. Obrigada pelo desserviço, meus amores. E você, que a essa altura do campeonato ainda me defende ou prefere ficar quietinho? Gratidão. O seu silêncio é conivente. Crítica. Eu achei muito legal esse meme, porque ele se aproxima de um público muito grande, né? Quando ele pega ali um jeito de blogueirinha, né? Que a gente já tem contato com isso nas redes sociais o tempo inteiro. Então, ele fica algo que dá para todo mundo entender. Uma linguagem bem simples, assim. Apesar de trabalhar ali com umas alfinetadas, umas indiretas, uns deboches, uns trocadilhos. Eu achei que ficou muito legal ela também pegar a máscara e mostrar como se fosse um produto, assim, bem como as blogueiras de maquiagem. Um jeito diferente de pensar, assim, de trazer um assunto que é tão sério de uma forma descontraída. E o roteiro importa muito, né, nesse jeito dela fazer essa publi dela. Com certeza, porque ela tá falando de uma pandemia, né, de uma coisa que é tão séria, e a gente já estava, nessa época, acostumada a ver tanta, de uma forma de tragédia, aquela coisa de briga política, de um falando mal do outro, aquela coisa super pesada, e ela pega aquilo e traz de uma forma super descontraída, mostrando a opinião dela, fazendo que outras pessoas entendam de um jeito super leve, descontraído e fácil de entender. Maravilha. É isso, então, nossa, pronto. crítica Arrasou, de cinema, né? já. Gente, então a gente chegou ao fim do 3º episódio do Cinecast. Eu quero agradecer a produção,
participação, a nossa mediadora Geórgia e também a presença da Bárbara, uma querida roteirista, futura roteirista muito famosa. Amo. E é isso, é mais especial ter você aí de casa nos assistindo, nos ouvindo. Espero vocês nos próximos. Um beijo e muito cinema pra vocês. Tchau! Tchau, Tchau. tchau.